Este caso aconteceu em Silver Spring, Maryland, em uma tarde muito quente, no dia 31 de maio de 1986. Todos estavam aproveitando o calor do verão. Todos, exceto Haddon Clark, que na época tinha 35 anos de idade, era magro e media 1,88 m de altura. Ele tinha uma postura desajeitada e se destacava instantaneamente em meio à multidão. Nesse dia, ele estava sozinho, do lado de fora da casa vazia do seu irmão Jeffrey, suando e encostado em sua amada caminhonete Datsun. Haddon estava sentindo pena de si mesmo e ficando irritado. Quanto mais quente ficava, mais irritado ele parecia ficar. A casa estava silenciosa, já que todos os outros estavam fora aproveitando o sol. Haddon estava morando com seu único irmão que não estava na prisão, Jeffrey Clark, e com a família de Jeffrey. Mas pediram que ele pegasse suas coisas e fosse embora. Eles queriam que ele tivesse ido embora quando voltassem para casa. Alguns meses antes, Haddon havia sido preso por roubar roupas íntimas femininas de uma loja e as havia roubado para usar ele mesmo. Roubar já era ruim o suficiente, mas a gota d'água foi muito mais recente e muito mais perturbadora. Alguns dias antes, Haddon havia se aliviado na frente de suas sobrinhas e sobrinhos pequenos. Seu irmão Jeffrey não teve outra escolha a não ser mandá-lo embora. Apenas um ano antes, Haddon foi dispensado da Marinha. Os médicos o diagnosticaram como esquizofrênico paranoide e ele não estava tomando a medicação que lhe foi prescrita. Apenas uma semana antes de Haddon ser mandado embora de casa, ele ficou furioso com sua sobrinha de 6 anos. Ela o chamou de um nome pejorativo e ele ficou tão irritado que quis matá-la. A vingança é um tema que percorre toda a vida de Haddon. Ele quer se vingar daqueles que sente que o desprezaram. Haddon ainda estava do lado de fora da casa do irmão, olhando fixamente para a porta da frente e fervendo de raiva por dentro. Ele precisava ir buscar o resto de seus pertences, e enquanto caminhava até a porta, uma garotinha se aproximou dele e perguntou onde estava sua sobrinha. Haddon reconheceu instantaneamente a garotinha como Michelle Dahl, uma menina de 6 anos que mora algumas casas abaixo na mesma rua. E mais importante ainda, é a melhor amiga de sua sobrinha. Ele viu isso como uma oportunidade de se vingar de sua sobrinha. Quando Michelle fez essa pergunta, Haddon respondeu dizendo: "Ela está lá em cima na casa brincando com suas bonecas. Você pode entrar e vê-la se quiser." Haddon deixou Michelle entrar na casa e ela subiu lentamente as escadas. Em seguida, Haddon voltou para sua caminhonete para pegar sua caixa de ferramentas. Sendo um chefe, sua caixa de ferramentas estava cheia de vários tipos de facas, lâminas serrilhadas, cutelos de carne e muito mais. Cada lâmina havia sido afiada ao máximo. Haddon havia escolhido uma lâmina de 30 centímetros, e assim que Michelle subiu as escadas, ele a seguiu para dentro da casa de seu irmão. Haddon entrou de fininho no quarto de sua sobrinha, onde Michelle Dahl procurava por sua amiga. Ele a pegou e a jogou no chão. Michelle ficou paralisada, com tanto medo que nem conseguiu gritar. Haddon a cortou 2 vezes no peito, formando um X, e colocou a mão sobre a boca dela para que ela não pudesse gritar. Michelle então mordeu a mão dele, o que o enfureceu. Em retaliação, Haddon a esfaqueou na garganta com toda a lâmina de 30 centímetros. Com o sangue jorrando agressivamente do ferimento dela, Haddon não sabia o que fazer primeiro: limpar o sangue ou tentar abusar sexualmente dos restos mortais de Michelle. Ele escolheu a segunda opção, mas não conseguiu fazê-lo. De repente, percebendo o que tinha feito, ele começou a entrar em pânico. Haddon foi até sua caminhonete e pegou sua bolsa de viagem, panos e sacos de lixo. Ele voltou ao corpo de Michelle e a colocou dentro da bolsa de viagem. Ele colocou todos os itens com sangue nos sacos de lixo e começou a esfregar o chão com os panos. Depois que terminou de limpar, a olho nu não dava para perceber os horrores que tinham acontecido naquele quarto. Haddon então precisava ir trabalhar. Ele estava trabalhando como chefe e tinha 20 minutos para chegar antes de se atrasar. Então, ele simplesmente jogou o corpo de Michelle e os itens ensanguentados em sua caminhonete e saiu para o trabalho. Por volta das 5:30 da tarde, Jeffrey Clark e sua família voltaram para casa. Ninguém suspeitou de nada, e eles começaram a aproveitar o restinho de sol fazendo um churrasco no jardim. Cal Daw, o pai de Michelle, apareceu e perguntou a Jeffrey se ele tinha visto sua filha. Cal não via Michelle desde que ela estava brincando na piscina infantil no jardim de casa, apenas algumas horas antes.
Cal acreditava que sua filha estava segura ali, e enquanto ela brincava ao sol, ele entrou para assistir TV. Michelle logo ficou entediada sozinha e quis ver se algum de seus amigos estava brincando na rua. Ela conseguiu sair do jardim sem ser vista, e foi aí que ela encontrou Haddon. Depois de procurar em todos os lugares sem sucesso, Cal ligou para a polícia e disse que sua filha estava desaparecida. Cal rapidamente se tornou o principal suspeito no desaparecimento da filha. Por volta da meia-noite, após seu turno, Haddon dirigiu em direção a Baltimore pela Old Columbia Pike. Ele parou em uma área arborizada e isolada. Pegou a bolsa de viagem contendo os restos mortais de Michelle, junto com uma lanterna e uma pá, e entrou na mata. Em seguida, ele cavou uma cova de cerca de 1,20 m na base de uma árvore. Ele tirou Michelle da bolsa, mas antes de colocá-la na cova, cortou um pouco da carne dela e a consumiu. Depois disso, ele voltou para o apartamento recém-alugado, que ficava não muito longe de onde seu irmão morava. No dia seguinte, a polícia estava vasculhando a área e conversando com os moradores sobre o desaparecimento de Michelle. O detetive Wayne Farrell encontrou Haddon Clark do lado de fora da casa do irmão dele. Ele estava consertando o motor de sua nova caminhonete. O detetive perguntou a Haddon se ele esteve ali ontem, ao que ele respondeu: sim, por cerca de 3 ou 4 minutos. O detetive então perguntou aos moradores sobre Haddon e descobriu que ele era conhecido como o esquisitão do bairro, e repassou essa informação para seu colega Mark Gavi, que então instruiu Haddon a comparecer à delegacia para ser interrogado pela manhã. Na manhã seguinte, durante o interrogatório, Haddon parecia ter um álibi irrefutável. Ele disse que o relógio do trabalho havia registrado sua entrada por volta das 2h40 da tarde. Infelizmente, a polícia também havia interrogado Caldwell, que estava envergonhado por ter deixado sua filha sem supervisão por tanto tempo, e mentiu sobre a última vez que a tinha visto. Ele disse à polícia que tinha visto Michelle pela última vez brincando na piscina às 2h10 da tarde, quando, na verdade, ele a tinha visto pela última vez por volta do meio-dia. Isso deu a Haddon o álibi perfeito, já que a polícia não achou possível sequestrar, matar, esconder um corpo e chegar ao trabalho em 30 minutos. Mesmo assim, a polícia ainda testou Haddon durante o interrogatório. Eles colocaram uma foto de Michelle na mesa e perguntaram o que ele tinha feito com ela. Haddon começou a balançar para frente e para trás na cadeira, e lágrimas escorreram pelo seu rosto. Haddon disse que precisava vomitar e foi ao banheiro. Enquanto ele vomitava, a polícia continuou pressionando. "O que você fez com ela?" eles perguntaram. Haddon respondeu dizendo: "Eu não sei, às vezes eu simplesmente apago." Depois de quase confessar e ser acusado, Haddon recuperou a compostura e reiterou que tinha um registro de ponto no trabalho às 2h40 da tarde. E que ele não viu Michelle. Caldwell havia dado ao assassino de sua filha um álibi irrefutável e levaria mais 14 anos até que a morte dela fosse solucionada pelas autoridades. Haddon nasceu em abril de 1951 e veio de uma família privilegiada, porém abusiva. Seu avô foi prefeito de White Plains, Nova York, e seu pai tinha um MBA e um doutorado em Química, além de ter ajudado a inventar o filme plástico aderente e o carpete resistente ao fogo. Isso proporcionou a Haddon uma criação abastada, mas o abuso nunca esteve distante. Ambos os seus pais eram alcoólatras. Haddon foi o segundo filho a nascer, mas sua mãe sempre quis uma menina. Quando estava bêbada, ela o vestia com roupas femininas e o chamava de Kristen. O pai de Haddon também o espancava e o chamava de todo tipo de nomes enquanto ele crescia. Em 1984, o irmão mais velho de Haddon, Bradfield, estava em um encontro com uma mulher chamada Patricia Mack. Depois de uma noite bebendo álcool e usando drogas, Bradfield bateu a cabeça de Patricia contra uma parede de tijolos e a estrangulou. Ele cortou o corpo dela em 11 pedaços em uma banheira, cozinhou os seios dela na churrasqueira e os consumiu. Mais tarde, a culpa o atingiu e ele confessou à polícia. Atualmente, ele está cumprindo pena na prisão. O irmão mais novo de Haddon, Jeff, foi acusado de agredir fisicamente sua esposa 2 vezes e condenado 1 vez. Ele era conhecido por ser uma pessoa violenta. E, finalmente, sua irmã mais nova, Allison, cortou todos os laços com a família e disse aos investigadores: "Eu nunca tive uma família." Após o assassinato de Michelle Dahl, o estado mental de Haddon pioraria ao longo dos 5 anos seguintes. Ele alternava entre alugar lugares e viver em sua caminhonete.
Um de seus ex-proprietários, que o havia despejado nesse período, sentiu o peso da instabilidade de Haddon. O ex-proprietário de Haddon afirmou que ele tinha um espírito competitivo e que ele vivia querendo se vingar. Quando deixou a propriedade de vez, Haddon armou armadilhas na casa, colocando uma lata de óleo de 10 galões acima da porta da frente para que derramasse quando a porta fosse aberta. Ele pintou os carpetes de preto com spray, escondeu cabeças de peixe na chaminé, no piano e no fogão, o que deixou a casa inteira fedendo, e ainda matou os 2 gatos do senhorio e os pregou na porta da frente dele. Depois disso, ele começou a roubar da própria mãe. Quando ela descobriu e o confrontou, ele a agrediu e a empurrou no chão. Em seguida, ele tentou atropelá-la com sua caminhonete. Sua mãe escapou por pouco com vida, e após esse incidente, ela o renegou. Com seu pai tendo morrido de câncer alguns anos antes, Haddon agora estava realmente sozinho. Em fevereiro de 1989, a polícia local prendeu Haddon, dessa vez por 15 acusações de roubo. Haddon vinha se vestindo como mulher e frequentando grupos de coral de igreja. Enquanto estava lá, ele ia até o vestiário e roubava as bolsas e casacos. Quando a polícia revistou seu caminhão, encontrou várias bolsas e casacos e perguntou se tudo aquilo era dele. Haddon respondeu que sim e afirmou que era uma mulher. A polícia posteriormente encontrou perucas, seringas hipodérmicas, vestidos femininos e muito dinheiro em espécie. Ele foi condenado e sentenciado a apenas 45 dias de prisão. Haddon se ter cumprido a pena porque era mais fácil do que ficar nas ruas durante o inverno. Ele gostava do calor e das 3 refeições por dia. Haddon recebeu uma sentença tão leve porque seu defensor público foi além do esperado e convenceu o tribunal de que Haddon estava buscando ajuda para sua saúde mental, embora isso não fosse verdade. Seu defensor, Donald Salzman, teve tanta pena dele que escreveu este bilhete para ser entregue a qualquer policial que o prendesse. O bilhete está agora na tela. Haddon era extremamente perigoso, mas os tribunais e os defensores públicos estavam fazendo de tudo para mantê-lo nas ruas. O que acontece a seguir é porque ele não foi impedido nesse momento. Os dias de Haddon trabalhando como chefe já tinham ficado para trás. Ele começou a fazer alguns bicos pagos em dinheiro e também estava trabalhando com jardinagem através de um abrigo para pessoas em situação de rua. Foi através desse trabalho de jardinagem que ele conseguiu um emprego na casa de Penny Hutlings. Penny morava em um lugar chamado Bethesda, em Maryland, a apenas 10 milhas de onde ele matou Michelle Dow. Penny achava que estava ajudando os menos favorecidos e simplesmente contratou um homem sem teto que poderia ajudá-la com a jardinagem. Penny era muito confiante e talvez ingênua. Quando suas joias e roupas íntimas começaram a desaparecer, ela não suspeitou de Haddon. Os dois criaram um grande vínculo e Haddon sentia como se tivesse uma nova mãe. Literalmente. Infelizmente, a bolha de Haddon estava prestes a estourar quando a filha de Penny voltou para casa depois de seus estudos na Universidade de Harvard. A filha de Penny, Laura, tinha o mundo aos seus pés. Ela era carismática, inteligente e bonita. E depois que voltou para casa, Penny não tinha mais tanto tempo para Haddon como antes. Haddon ficou furioso e precisava se vingar. Ele teve sua oportunidade quando Penny anunciou que iria viajar por alguns dias em outubro. Ansioso para se vingar, Haddon foi a uma loja de ferragens e comprou fita adesiva, corda e fio de nylon. De forma assustadora, ele pagou com cheque e no campo de observação do cheque escreveu: Laura. Na noite do assassinato, Laura estava dormindo sozinha na casa. Haddon parou silenciosamente do lado de fora da casa com sua caminhonete. Ele saiu da caminhonete usando uma peruca feminina, a roupa íntima de Penny, uma blusa preta, calças e um trench coat feminino. E por baixo do trench coat, ele escondia um rifle. Ele foi até o galpão do jardim, onde sabia que havia uma chave reserva da casa, e entrou silenciosamente. Ele se esgueirou até o quarto de Laura, onde ela estava dormindo. Ele a cutucou para acordá-la com o rifle. Laura acordou, olhando para o cano de uma arma atrás do qual estava Haddon vestido de mulher. Laura ficou paralisada. Haddon disse: "Por que você está na minha cama? Por que você está usando minhas roupas?" Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Laura. Haddon então disse: "Diga que eu sou Laura." Laura respondeu e disse a Haddon que ele era Laura e implorou para que ele não a machucasse. Em seguida, Haddon fez Laura se despir
e tomar banho sob a mira de uma arma. Isso é o que ele chamava de processo de purificação. Ele a levou de volta ao quarto e a fez jurar sobre a Bíblia que ele era, de fato, Laura. O plano dele era levá-la para a floresta e apresentá-la a Haddon. Ele amarrou os braços e as pernas dela com fita silver, mas exagerou e cobriu tanto a boca quanto os olhos dela com a fita que ela não conseguia mais respirar. Laura sufocou lentamente e ficou imóvel. Quando ela aparentemente morreu, Haddon começou a remover a fita silver do rosto dela com uma tesoura. Mas ele escorregou e perfurou o pescoço dela com a lâmina. Quando o sangue começou a sair do ferimento, ele percebeu alguns brincos. Ele gostou deles, então tirou um com facilidade, mas teve dificuldade com o outro. Então, simplesmente pegou a tesoura e amputou a parte inferior da orelha dela para pegar o brinco. Depois disso, Haddon ficou deitado com o corpo por 1 hora, antes de enrolá-lo no lençol e colocá-lo em sua caminhonete. Ele afirmou não ter comido nem tido relações sexuais com nenhuma parte do corpo de Laura. O alerta foi dado rapidamente no dia seguinte, já que Laura era muito bem relacionada na comunidade. Não demorou para que a polícia se envolvesse, e isso deixou Haddon muito nervoso. Ele enterrou Laura logo ao lado da rodovia, em uma cova rasa. Teve que fazer o serviço às pressas, pois esperava que a polícia viesse interrogá-lo a qualquer momento. Ele colocou todos os itens ensanguentados em um box de self-storage, alugado por 1 ano, exceto pela fronha, que ele guardou para poder reviver o assassinato esfregando o rosto nela. Nesse ponto, Penny já havia mencionado o nome de Haddon para a polícia. E isso chegou ao detetive Robert Phillips, que se lembrou do relato do detetive Mike Garvey sobre Haddon vomitando e quase admitindo o assassinato de Michelle Dahl. O detetive Garvey estava convicto de que Haddon era o principal suspeito deles. Haddon foi levado para interrogatório e, ao mesmo tempo, houve uma busca com cães em toda a área da propriedade de Penny. Os cães levaram a polícia até a floresta próxima à casa de Penny e a uma igreja. Eles foram levados a um dos acampamentos de Haddon, onde recuperaram algumas roupas de Penny, mas, mais importante, uma fronha ensanguentada. E nessa fronha ensanguentada havia uma impressão digital. Durante o interrogatório de Haddon, a polícia forçou a barra e disse a ele que haviam encontrado suas impressões digitais na fronha e perguntou o que ele fez com Laura. Haddon começou a chorar e disse que não se lembrava. Apesar de terem as impressões digitais, eles ainda não tinham certeza de quem eram, e como Haddon não confessou, tiveram que deixá-lo ir. Nos dias seguintes, a polícia encontrou o cheque que Haddon usou para comprar o kit de assassinato, com o nome Laura escrito nele. E a essa altura, a impressão digital já havia sido confirmada como sendo de Haddon. Agora era hora de prendê-lo. A polícia encontrou Haddon dormindo na parte de trás de seu caminhão, abraçado a um ursinho de pelúcia. Ele nunca mais veria a liberdade. Mais tarde, ele foi condenado a 30 anos pelo assassinato de Laura. Já na prisão, ele conheceu um colega de cela que tinha uma semelhança impressionante com uma imagem popular de Jesus Cristo. Acreditando que seu colega de cela era realmente Jesus, Haddon confessou a ele que matou Michelle Dahl e onde a enterrou. Achando que poderia conseguir liberdade condicional, o colega de cela contou aos policiais o que Haddon havia lhe dito. E em janeiro de 2000, Haddon levou a polícia até o local onde Michelle estava enterrada, quase 14 anos depois de tê-la matado. Haddon também confessou ao colega de cela mais 12 assassinatos. Ele afirmou ter enterrado as vítimas ao longo da costa leste dos Estados Unidos, entre meados dos anos 70 e 1993. Ele levou a polícia a vários locais, mas nenhum outro corpo jamais foi encontrado. No entanto, há alguma credibilidade em suas alegações. Em uma dessas viagens, ele realmente levou a polícia até uma grande caixa enterrada cheia de joias, que ele afirmou serem troféus de suas vítimas. Alguns dos itens pertenciam a Laura. Haddon também confessou que bebia o sangue de suas vítimas femininas. Quando a polícia perguntou por quê, ele respondeu: "Eu achava que, se eu bebesse o sangue das mulheres, isso me transformaria em uma mulher. Eu queria me transformar nas mulheres e meninas que eu matei." Haddon, mais tarde, recebeu outra sentença de 30 anos pelo assassinato de Michelle Dahl. Agora vou passar para o Mike, do Bizarre Bazar, que vai nos dar mais informações sobre Haddon. Não deixe de conferir o canal dele também. Olá a todos e obrigado por me receber de volta, Dave. Eu queria mostrar para vocês algumas das minhas correspondências com Haddon. Tenho escrito para ele de vez em quando há algum tempo, então é coisa demais para mostrar tudo aqui.
mas vou selecionar alguns trechos de várias cartas. Esta é a primeira carta que ele me escreveu e senti que ele mostrou o quanto era socialmente inepto, logo de cara. Quando ouço falar de Haddon, sempre mencionam o quanto ele é estranho. E foi assim que ele decidiu quebrar o gelo comigo. Querido Mike, aqui estão todas as regras de Maryland. Primeiro, você não pode me enviar selos ou envelopes selados. Segundo, você não pode me enviar cartões de felicitações. Terceiro, você não pode me enviar canetas, lápis, papel, etc. Quarto, você não pode me enviar obras de arte. Quinto, você não pode me enviar fotos de mulheres nuas. Sexto, você não pode colocar etiquetas de endereço ou qualquer outro tipo de adesivo ou marcas de batom ou qualquer outro tipo de mancha no lado de dentro ou de fora do envelope. Oi, Haddon. Obrigado por isso, cara. Ele sempre menciona isso em toda a correspondência também. Agora eu coleciono autógrafos de atletas, atores e atrizes. Cartões esportivos autografados. Fotos coloridas 8x10 ou 5x7. Você pode me enviar algumas do Grã-Bretanha. Atriz Jane Seymour, Beatles ou qualquer outro ator ou atriz. Que tal o time de futebol de Manchester? Você consegue algum autógrafo deles para mim? Não estou brincando. Ele pede isso em todas as cartas. Você pode me mandar qualquer coisa? Algum dos seus amigos pode me mandar alguma coisa? Você conhece alguém que possa me mandar alguma coisa? É claramente parte do transtorno mental dele ser obsessivo com as coisas desse jeito. Tinha uma coisa sobre o caso que eu estava realmente curioso e não consegui encontrar nenhuma resposta na internet. Era sobre o companheiro de cela dele, Jesus. Ele realmente confessou para ele? Porquê? E quem era ele? O nome verdadeiro de Jesus é John Tratt. Acho que aqui está escrito John Tratt. Alguém consegue ler isso? Me avisa nos comentários. John me disse para chamá-lo de Jesus. Assim ele e sua esposa Jackie me ajudariam a entrar em um hospital psiquiátrico em Maryland. John nunca teve a intenção de me ajudar. John não está mais na prisão. Eu ajudei John a sair da prisão. Se eu algum dia sair da prisão, vou ficar longe do John. Eu não quero ter nada a ver com esse idiota. Como diz a Bíblia em Mateus 7,15, ele é um lobo em pele de cordeiro. O John tem muitos problemas de saúde mesmo. Acho que essa é uma ótima percepção. O John agora está livre e o Haddon ainda está na prisão. Será que o Haddon foi enganado? Estou acreditando na palavra dele, porque a única coisa que consigo encontrar online sobre Jesus, ou seja, John, é que ele participou dessas buscas com o Haddon e o FBI, procurando por mais corpos. Será que o Haddon estava mesmo só tentando manipular o sistema? Outra coisa que perguntei ao Haddon foi sobre essas buscas com o FBI. Dizem que, enquanto ele fazia isso, ele estava vestido de mulher. Então eu perguntei a ele se isso era verdade. E se fosse? Porquê? Eu usei roupas femininas a maior parte da minha vida. Desde os 7 anos, fui criado como uma garota. Também já fiz muitas coisas malucas usando roupas femininas. Porque eu usava roupas femininas com a polícia e o FBI? Para manipulá-los e fazê-los pensar que eu tenho dupla personalidade. Se ele simplesmente dissesse que é porque é a roupa com que ele se sente confortável, então essa seria uma resposta perfeitamente aceitável. Mas a segunda parte mostra que ele tem um motivo oculto. Parece que tentar enganar as autoridades acabou saindo pela culatra para ele, e só serviu para convencer as pessoas de que ele é um indivíduo muito perigoso. Muita da minha correspondência com Haddon fala sobre abuso. Sem dúvida, ele sofreu abusos. Mas ele fala como se todo mundo que ele conheceu tivesse abusado dele. E eu acho isso difícil de acreditar, porque certamente haveria um denunciante. Eu disse aos meus pais que queria ser marinheiro no Halloween. Minha madrasta me disse que conhecia alguém que tinha esse uniforme da marinha para mim. Quando cheguei na casa dessa senhora, ela tinha uma camisa branca de oficial da marinha feminina para mim. Ela me transformou nela. Não sei como ela fez isso, mas ela tinha minha foto no crachá militar dela. Carteira da motorista, passaporte, crachá de enfermeiro. Além disso, eu tenho número da Previdência Social, certidão de nascimento, conta corrente e poupança. E chaves do carro e da casa dela. Tudo nesta bolsa, ela me dizia, é meu. Meu padrasto e minha madrasta não foram os únicos por trás dessa pegadinha. Ele continua-me contando mais sobre quem mais o abusou. Eu estava no dentista arrumando meus dentes quando o dentista me disse que tinha um trabalho de aprendiz de 20 horas por semana onde ele me pagaria. Mas eu tinha que usar um vestido branco de uniforme feminino para trabalhar.
Esse dentista me disse que ele forneceria o uniforme e a roupa de baixo. Eu aceitei esse trabalho de aprendiz, mas me disseram isso sob hipnose. Esse dentista até me fazia usar as roupas da esposa dele. Eu tenho relações sexuais fetichistas, tanto com esse dentista quanto com a esposa dele. Eu estava fazendo uns trabalhos de jardinagem para uma senhora e quando terminei, ela me convidou para ficar para o jantar. Eu disse para ela que não tinha roupas limpas. Ela me fez tomar um banho e vestir algumas peças íntimas dela, saia, blusa, essas coisas. Sob hipnose, me disseram para fazer tudo o que ela mandasse. Ela e o marido dela estavam fazendo sexo comigo. Cada trecho que ele escreve é sempre algum encontro sexual com uma mulher. Acredito que ele está nos contando parte da história. Na realidade dele, com todas as delírios paranoides acrescentadas. Cada trecho provavelmente é de alguém que ele matou ou com quem fez algo realmente perverso. O que é importante notar é que ele sempre se retrata como a vítima. Ele não pode ser responsabilizado. Espero que isso lhe dê uma visão melhor da mente de Heather Clark. Ao me despedir, por favor, dê uma olhada em algumas das obras de arte que ele me enviou. Tudo é baseado em linguagem de sinais. Se cuide.